amigos do canal Detetive Vascaínos, muito boa noite a todos, ótimo domingo, está começando agora mais um Giro no Ar, aquele boletim jornalístico completinho sobre o Vasco. Neste vídeo de hoje eu vou destacar as possíveis novidades previstas para acontecerem na semana no Vasco, a busca por reforços, um atacante de lado, e trazer uma matéria especial sobre o Independiente Del Valle, o próximo adversário do Vasco no playoff decisivo da Sul-Americana. É no dia 15, ambos ficam frente a frente, lá em Quito, e olha, vai ser pedreira contra um invicto Del Valle. E aqui, um respeitado jornalista lá de Quito vai explicar o porquê desse sucesso do time equatoriano. Portanto, fique atento aí no noticiário, me assista até o final, deixa o like, compartilhe o conteúdo e dê aquela moral que só você sabe dar. Bom, vamos lá, vamos começar esse vídeo hoje pontuando a semana importante que está por vir no Vasco, semana essa que poderá ser marcada por confirmações importantes. A primeira, a renovação contratual do goleiro Léo Jardim, ao que parece a novela que começou lá atrás, está nos capítulos finais, e o Vasco tem tudo para oficializar a sua permanência até 2030, com o goleiro tendo um dos maiores salários do elenco. Arestas foram aparadas aí nos últimos dias entre o executivo Admar Lopes e o Paulo Pitombeira, que é o agente do atleta, e parece a situação está praticamente aí sacramentada, em que pese o goleiro ter sido aí assediado por outros clubes lá da Europa e também do Brasil. Lembrando que o Vasco já acertou a permanência do Coutinho, e essa então seria a segunda definição importante aí para o Cruz Maltino. Uma outra que está por vir é a chegada do volante Thiago Mendes, que coincidentemente também compartilha do mesmo empresário do Léo Jardim, o Paulo Pitombeira. O volante é aguardado aí no início dessa semana para exames médicos e a assinatura do contrato aí. Está para ser oficializado como um dos primeiros reforços da era Admar Lopes, através de um contrato aí cerca de 2 anos e meio. É provável que com a abertura da janela agora, no próximo dia 10, quinta-feira, o Vasco oficialize outras chegadas, principalmente no tocante ao ataque. Admar Lopes tem mantido conversações aí com outros jogadores, realizou muitas sondagens, e a expectativa é que esse tal homem do lado chegue a São Januário. E tem tudo para vir de terras estrangeiras. O executivo conta com nomes mapeados do mercado sul-americano e nas próximas horas deveremos ter aí os nomes começando a pipocar, a aparecer de forma concreta. Por hora, bastante sigilo, mas é o que eu sempre falo. Não esperem nomes de impacto, porque isso não vai acontecer, galera. Não esperem nomes aí de grandes nomes, inclusive vi aí certas mídias hoje noticiando a possibilidade de um nome grande. Isso não é verdade, Sigam filtrando suas fontes, com menos expectativas, porque tem muita gente se achando jornalista e divulgando fakes por aí. E aí a gente tem que dar palco para fontes seguras, fontes concretas que condizem aí com bom jornalismo. E outro ponto importante dessa semana é a retomada dos jogos aqui no Brasil, Principalmente do Vasco, a partir do dia 12, começa a sua maratona, iniciando contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro lá em Brasília e tendo o Independiente Del Valle lá em Quito no dia 15 pela Sul-Americana. Aliás, já que estamos falando do adversário do Vasco nesse playoff, o Independiente Del Valle está a 8 jogos sem perder, está invicto, ontem empatou com o Barcelona de Guayaquil em 1-1 e lidera o campeonato equatoriano. E por isso hoje eu trago uma matéria especial para vocês conhecerem um pouquinho melhor aí desse nosso próximo oponente. Mas qual é o segredo desse time? Quais as principais virtudes desse elenco? Os principais jogadores? Como o IDV, como é chamado, chega para este duelo contra o Vasco no próximo dia 15 pela Sul-Americana, lá na altitude de Quito? Para responder essas perguntas, eu convidei o respeitado jornalista Juan Léo Reis, que tem aí um trabalho muito sólido na imprensa equatoriana, bastante experiente. Juan, seja muito bem-vindo. O que você poderia nos contar a mais sobre a equipe do Independiente Del Valle? Hola Marcos, buen día, ¿cómo estamos? Y es un equipo cuya característica principal trabaja mucho en las categorías formativas y ha vendido muchos jugadores. Por ejemplo, del equipo campeón de la Libertadores 2016 se fueron casi todos del mismo año al exterior. A Brasil, fueron los Junior Sernosa y Jefferson Orejuela. Para poner un ejemplo, vendieron a Kendrick Páez hace poco al Chelsea en 20 millones, al Borussia Dortmund a Justin Lerma, que ha jugado muy poquito en primera, pero ha sido de las selecciones ecuatorianas. Va a cumplir 18 años, le vendieron al Borussia Dortmund.
y están en permanente movimiento en el mercado de pases. Sus jugadores son pedidos desde el exterior, han traído también jugadores foráneos importantes que luego igual les han vendido. Lautaro Díaz, por ejemplo, que llegó acá y ahora está en Cruzeiro. El IDB es un equipo con una estructura sólida, sin problemas de orden económico, un complejo enorme, allá en un sector que se llama Chillo Gijón. Ahí realizan el torneo de categorías formativas denominado Mitad del Mundo. Hace poco terminó y le ganó IDB al Puebla 4-0 y fue campeón, o al Pumas, perdón, 4-0. Y luego tiene su escenario que construyó en pandemia. Jugó la selección ecuatoriana frente a Bolivia, un partido amistoso, y el año anterior inauguró el estadio para el fútbol femenino, ahí junto al complejo y al un estadio, al otro al estadio donde juega el IDB. Tiene una capacidad de 12,000 personas. Hoy es dirigido por un técnico español, se llama Javier Rabanal, que antes dirigió a la filial, el Independiente Junior, hasta el año pasado. Le hizo pelear arriba, aunque ellos no pueden ascender por justamente ser una filial. La base del equipo hoy la mantiene con Guido Villar en el arco, aunque se lesionó ayer en el partido ante Liga. Luego tiene a Matías Fernández, a Richard Schunke, a Mateo Carabajal. Lo tiene a Layan Loor. En la mitad de la cancha lo tiene a Jordi Alcíbar, a Patrick Mercado. Juega con Renato y Romario Ibarra. Lo tiene a el jugador uruguayo que es el goleador. El delantero se llama Claudio Spinelli, un jugador rápido, intuitivo, que tiene gol. Tiene también a Michael Hoyos, que es otro delantero, nacionalizado ecuatoriano, y tiene al colombiano Jason Medina, y tiene varios elementos jóvenes también que le van marcando una diferencia. Siempre es protagonista, siempre es candidato para lograr el título. Hoy el partido con Vasco da Gama, todo indica que va a jugar en el estadio de Liga, que es en el norte de Quito. Es el escenario donde juega la selección ecuatoriana. Todos los partidos eliminatorios desde la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Y es un equipo muy reconocido, respetado por aquí en el país, también resistido en algunas partes porque dice que mete la mano la dirigencia en la selección. Lo que sucede es que la base de la selección ecuatoriana en la actualidad, todo son salidos del IDB. Si uno hace la formación, Hernán Galíndez, bueno, vino a jugar a Universidad Católica. Juega por derecha Joel Ordóñez, IDB. Juega Piero Hincapié, formado en IDB, William Pacho en IDB, Tervis Estupiñán en Liga. Está Moisés Caicedo de IDB, está Alan Steven Franco de IDB, Pedro Vite de IDB, Gonzalo Plata formado en IDB, Alan Minda jugó en IDB. Ese es y Kevin Rodríguez, que a veces juega también es IDB, porque el titular es Egner Valencia y está en el Inter de Porto Alegre. Por eso dicen que mete mano y que convocan a jugadores que no juegan, pero está en la selección. Pasaba con Moisés Ramírez, arquero de buenas condiciones, mundialista juvenil, mundialista con la selección mayor, pero que ya quedó fuera del plantel. Es un equipo que quiere ser protagonista también a nivel internacional, aunque en los últimos años le ha costado, ¿no? Le ha costado en octavo, ha llegado a muchos octavos y ahora tiene una parada difícil con Vasco da Gama. Por ahí está el tema de la radiografía que tiene el equipo de el IDB, como le conocemos acá, Independiente del Valle. Um abraço, Marcos. Valeu demais, amigo, e é isso aí. Como vocês puderam ver, o Del Valle tem revelado muitos jogadores, né? A formação deles é muito boa, jogadores importantes ao longo dos anos, que têm servido aí de base para a seleção do Equador e para clubes aí do exterior. Possuem aí uma equipe muito rápida, um elenco com boa organização tática e atletas que podem fazer a diferença contra o Vasco, já que são jogadores acostumados a esse tipo de competição. Não avançou na Libertadores, mas fez uma boa campanha e acabou sendo superado por outros bons times. E agora pega o Vasco sendo obrigado a fazer um bom placar lá para decidir em São Januário.
Esperamos que o Vasco consiga trazer esse bom resultado, né, de lá, porque tem amplas condições de construir a classificação aqui. Eles vão fazer de tudo para atingirem um placar mais confortável para se fecharem e atingirem a pressão aqui em São Januário. E agora eu pergunto, e você? Está esperançoso do Vasco nesse playoff? Quais as suas expectativas para essa retomada? Então comente, participe e vamos interagir juntos. Eu estou indo, agradeço a você, amanhã a gente se vê, uma ótima semana a todos e até lá!